É verdade que os cristãos, quando morrem, eles vão para o céu? Quer saber mais sobre isso? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu sou o pastor Adriano Cecílio e estou aqui no meu escritório na madrugada para gravar um conteúdo que entendo que é importante para a nossa fé. Hoje o assunto é sobre morte e ressurreição, é céu, inferno. Será que quando as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, quando morrem, eles vão direto para o céu? Muitos protestantes acreditam desta maneira, e eu vou tentar mostrar que a Bíblia não vai nessa direção, apesar de existir essa possível interpretação, né? Eu não creio. Eu creio que as pessoas, quando morrem, elas ficam dormindo, né? Até trouxe aqui um videozinho bem simples, explicando a crença de muitos evangélicos, muitos irmãos aí que acreditam em Jesus, são pessoas gente boa, tudo certinho, mas eles têm um entendimento equivocado das Escrituras, né? E eu vou tentar aqui mostrar a minha opinião sobre esse assunto, tá bom? Se você é de Monte Azul e região aqui de Bebedouro, vem assistir os nossos cultos aqui na Igreja Adventista, na rua Álvares Cabral, número 62, também lá em Bebedouro, na rua Vicente Pascoal, número 599. Você será muito bem-vindo, tá? Nossos cultos são aos sábados, domingos e quarta-feira. É uma alegria ter você aqui com a gente em Monte Azul Paulista e também em Bebedouro. Apesar que tem outras igrejas aqui que eu cuido no distrito de Monte Azul. Você é o meu convidado, aparece lá. Ok? Quero também convidar você a se inscrever no canal, né? Curtir, compartilhar, por que não? Seguir a gente lá no @Cecílio7 @Cecílio7 no Instagram. Deixe lá a tua mensagem, a sua perguntinha. A sua pergunta nos ajuda aqui a criar conteúdos como este vídeo que mandaram para mim já há algum tempo. Eu tinha até esquecido desse vídeo, mas mandaram novamente. Falei, então vou gravar uma reação sobre esse vídeo, sobre o cristão quando morre vai para o céu ou fica dormindo, tá bom? Outra coisa, assistam nossos últimos vídeos aqui, ó, falando sobre fé, sobre oração. Eu tenho certeza que essas mensagens vão tocar o teu coração. Tenho recebido muitos comentários e feedbacks sobre essas pregações que têm contribuído para o crescimento espiritual de muitos cristãos. Beleza? Vamos então para a reação do vídeo. E lembrando que o material que eu vou apresentar aqui é só você ir no link da descrição aqui, ó, vai ter lá o grupo do Telegram, entra lá e baixa o arquivo. Beleza? Vamos escutar aqui o videozinho, vamos assistir, na verdade, né? Bora lá. É verdade que quando um crente morre, ele fica inconsciente, como se estivesse dormindo, aguardando a ressurreição? Claro que não! Mas eu escuto as pessoas falarem isso direto! Pois é, mas essas pessoas estão erradas, meu irmão. Biblicamente falando, quando um crente morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo disse isso lá em Lucas 23:43 para o ladrão da cruz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Um outro texto interessante é Apocalipse capítulo 6, que fala das almas daqueles que foram decapitados por causa da palavra. Essas almas estavam conscientes debaixo do altar e clamando por justiça. Um outro texto que comprova claramente quando um crente morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus, é 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, quando Paulo disse que prefere deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:23, Lucas 16:19-31, enfim, existem muitos textos que comprovam essa verdade. Resumindo, quando o crente morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus. Tá na Bíblia. Nossa! Ó, tá na Bíblia, então segundo o entendimento dele está na Bíblia. Eu vou falar de vários textos que ele apresentou aqui, mas dois em especial eu tenho um vídeo completo sobre esse assunto. O primeiro está aqui, sobre essas almas que estão debaixo do altar. Recomendo fortemente que você assista esse vídeo, que é muito interessante. Outro texto que ele comentou ali foi Lucas 16, que é a parábola do rico e do Lázaro. Assista esta mensagem aqui, que eu explico verso por verso essa questão desta parábola, tá bom? Os outros versos eu vou tentar aqui interpretar junto com vocês o que a Bíblia está dizendo, beleza? Vamos pôr aqui na tela.
Vamos voltar aqui, deixa eu apertar aqui, cadê a tela? Ah, onde aperta aqui? Eu sei que está na sua tela aí, né? É porque o meu monitor, ele quebrou. Meu monitor, ele quebrou e aí eu tô... Você vê que antigamente eu não estava... não estava desse lado aqui, né? Eu estava do outro lado. Agora eu tenho que inverter, né? Mas enfim, tá aqui. Bora lá entender um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro, o texto que ele menciona lá de 1 Coríntios. Vamos dar uma olhada... o que a Bíblia diz, né? Habitar com o Senhor, né? Paulo prefere habitar com o Senhor do que ficar aqui. O que Paulo está querendo dizer? Eu trouxe aqui uma versão da Bíblia, que é a versão que a maioria das pessoas usam, que é uma versão mais antiga, mas bem comum. E tem uns termos que para nós a gente não usa muito hoje, né? Então eu vou ler nessa versão e depois uma outra versão mais contemporânea, mais atualizada, né? A versão nova Almeida atualizada, que traz um texto um pouco mais rebuscado, mais compreensível, tá bom? Vamos lá então. Primeiro diz assim, ó. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo, se refere ao corpo, né? Gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Paulo, ele tem um trocadilho, né? As palavras eles são bem rebuscadas, posso dizer assim, né? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então diz assim, enquanto nós estamos nesse corpo mortal, nós estamos ausentes do Senhor. E é verdade. Né? Nós somos mortais, Deus é imortal. Não tem como esse corpo mortal estar na presença do ser imortal. Né? Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, segundo a interpretação do jovem aí, né, que eu não conheço ele, mas ele faz na boa intenção, mas ele está dizendo que aqui é um texto prova de que Paulo preferia deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Né? Realmente, é o que o texto está dizendo. Paulo tinha esse desejo de habitar com o Senhor. Mas quando que isso aconteceria? Este é um ponto importante, né? Será que é na morte que acontece isso? Segundo o rapaz, sim, é na morte. Mas vamos ver o que o próprio Paulo diz, né? Primeiro vou trazer o texto na outra versão aqui, veja como facilita a nossa compreensão. Ó. Enquanto vivemos nesta tenda que é o corpo terreno, né, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. A gente não quer morrer, né, a gente não quer morrer, é bem isso. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, queremos a imortalidade, né, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Verdade. Deus nos preparou para isso e, como garantia, nos deu o Espírito. Olha que benção. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que, enquanto vivemos nesse corpo, não estamos no nosso lar com o Senhor. Verdade, olha lá. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo, morrer, né? Não estar aqui, estar na vida eterna, né? Esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Então, perceba, Paulo fala assim, eu não quero ficar nesse corpo, porque enquanto estou nesse corpo, que é mortal, eu não posso estar com o Senhor. Então, eu prefiro estar com o Senhor, não neste corpo. Só que a pergunta fica, quando que é essa partida? Quando que acontece estar com o Senhor? É na morte? Segundo o professor aí, é quando você morre e você despede desse corpo e vai então para o lar, né? Vamos ver o que o Paulo diz. Tá? Paulo diz o seguinte, ó, quando deixaremos esse corpo e vestiremos o novo corpo. Vamos lá. Olha Paulo falando, porque primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. É o que ele estava falando lá em 2 Coríntios. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Olha lá, os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, e algum dia seremos como o homem celestial. Olha lá, um dia, né? Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Olha lá, verdade. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Então a solução, quando isso que vai acontecer? Nem todos dormiremos, né? Olha, ele falou que Paulo falando aqui sobre sono, comparando a morte como um sono, né? Alguns vão falar assim, é um eufemismo que... Não é eufemismo. A morte é comparada pelo sono, né?
mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão. Então olha a solução aí para estar com o Senhor, é uma ressurreição. A fim de viver para sempre, um processo aí, ó. E nós que estivermos vivos não passaremos por uma ressurreição, também seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Não está falando que quando você morre acontece esse processo. Então, quando o corpo mortal tiver sido transformado como corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Então, olha só, que momento é esse que seremos transformados num abrir e fechar de olhos? Quando Jesus voltar. Então, quando Jesus voltar, Paulo está falando que esse corpo será transformado, os que estiverem vivos, e os que tiverem sido mortos, que estavam dormindo, ressuscitarão, e aí então teremos corpos imortais para estar na presença do Senhor. Nada a ver com que morre, então vai direto para o céu. Não, Paulo está falando que a partida é quando a pessoa... a partida é quando Jesus voltar, e essa partida então vai ser deste mundo para o encontro com Jesus. Não acontece antes da volta de Jesus. Aonde está dizendo isso, pastor? Vamos continuar, tem um texto aqui, ó. Continuando, diz assim, ó. Paulo fala assim, ó: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, ele vive em Cristo, e por que morrer é lucro? Porque ele deixa o sofrimento deste mundo, Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Então, posso ajudar as pessoas, contribuir. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir, e estar com Cristo. Ok? O que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Então, peraí. Paulo está dizendo então que o partir, ele prefere morrer e ir para Cristo. Então, quando ele morre, ele parte desta para melhor, ele parte desta para o céu. É isso que Paulo está dizendo? As pessoas pegam esse texto aqui e vão dizer, tá vendo? Paulo está falando que morrer é melhor, que quando morre a pessoa vai diretamente para o céu. Então vamos entender essa partida de Paulo, O que Paulo fala, tá lá, lá em 2 Timóteo, é muito claro, diz assim, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, por oferta, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz vai dar quando para ele? Me dará naquele dia. Que dia? E não somente a mim, mas todos também que amam a sua vinda. Então, preste atenção. Paulo está falando de dois momentos aqui: o do descanso e depois o estar com o Senhor. As pessoas pegam essa partida como se a pessoa morresse agora e partiu para o Senhor. Não, a pessoa só vai partir para o Senhor quando esse corpo for revestido de imortalidade. E isso acontece quando? Na vinda de Jesus Cristo. Então a partida dele para Cristo é somente quando Cristo voltar. E aí serão ressuscitados os mortos em Cristo, os vivos serão transformados, e então estaremos juntos com o Senhor. Então essa é a diferença, não é na morte. Paulo não está falando, eu vou morrer e agora eu vou direto e imediatamente para o céu. Aí eles vão usar outros textos, é o que nós vamos trabalhar agora, tá? Jesus levou o ladrão naquele dia ao céu, o texto diz assim, e acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier, lembre-se de mim quando você vier, futuro, no seu reino. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Então eles falam assim, tá vendo? Então Jesus fala assim, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E eu não entendo que é assim, porque existe um problema. Se Jesus falou assim que hoje o ladrão estaria com ele no paraíso, tem um problema sério. Então Jesus mentiu. Por que Jesus mentiu, pastor? Porque olha só, em João 20 diz assim, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas. Isso é após a ressurreição, isso no domingo. Porque ainda não subi para o meu Pai. Não subi para o meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos. E diz-lhes, subo para o meu Pai, o vosso Pai. Para meu Deus, o vosso Deus. Então veja, Jesus ele morre na sexta-feira. E naquele dia, ele não foi para o paraíso.
Então é mais coerente entender o seguinte: em verdade te digo hoje, agora, nesse momento, na sexta-feira, que você estará futuro comigo no paraíso. Porque qual foi o pedido do ladrão? Quando o Senhor vier no seu reino. Então Jesus falou assim: certamente digo agora, estou dizendo isso para você agora, nesse momento, estarás comigo no paraíso. Então está falando no futuro. Jesus não foi na sexta-feira à noite, naquele momento, para o céu. Jesus morreu na sexta, ficou descansando no sábado e ele ressuscita no domingo. Ok? Outra coisa também, lembrando que Jesus ele morre na sexta-feira, mas os ladrões não morreram na sexta-feira, porque eles quebraram, lembra que para tirar o pessoal da cruz lá, Jesus, eles iam quebrar os ossos, as pernas de Jesus, né, para poder acelerar a morte. Eles não quebraram nenhum osso de Jesus, mas os bandidos eles quebram as pernas dos bandidos, mostrando que os bandidos ainda estavam vivos, Jesus já estava morto, né? Então tem isso, é incoerente dizer que quando morre vai para o céu, não tem esse texto na Bíblia. A alma será aniquilada, né? A alma que pecar, essa morrerá. Temia antes aquele que pode fazer perecer, aniquilar, destruir no inferno, tanto a alma como o corpo. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu porém fogo do céu e os consumiu. Não vão ficar ardendo lá. Esses aqui são textos para você entender que a alma ela é mortal, não é imortal, né? Porque as pessoas falam assim, não, que a alma desprende do corpo, então vai para a eternidade, porque a alma é mortal e ela continua, né? Não é bem assim. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A alma dorme ou a alma não dorme? O que você acha? Olha o que Jesus diz. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Então Jesus comparou a morte como um sono. O que acontece quando você dorme? Você fica inconsciente do que acontece ao seu redor. E aí você vai ser despertado quando você morre, você vai ficar em sono profundo. Quando Jesus voltar e ele chamar o teu nome, aí você vai ressuscitar, então você vai acordar. Agora alguns dizem, não, o pessoal morre, aí a alma se desprende do corpo e vai para um lugar intermediário, e lá fica. E lá fica com o Senhor. Agora imagine Lázaro, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Se o fiel quando morre vai para o céu, então quer dizer que Lázaro já estava na glória. Aí Jesus falou assim: Lázaro, sai para fora. Aí o Lázaro teve que descer da eternidade, voltar para esse mundo mal e falou: Senhor, o que você fez comigo? Eu estava na eternidade e o Senhor me trouxe. Então é mais coerente acreditar que Lázaro estava dormindo, inconsciente, e Jesus então despertou-lhe do sono, porque a morte é comparada como sono. Jesus fez isso em outros textos, né? Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele, né? Porque eles tinham claramente convicção de que a menina estava morta. E Jesus falou assim: não, ela está dormindo e eu vou despertá-la. Porque morte mesmo para Deus é a ausência de vida. É a segunda morte. A primeira morte Jesus compara como um sono. Agora a segunda morte, onde a alma será aniquilada, essa é a morte eterna, né? Muito bem. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos. Agora Paulo está falando, comparando a mesma coisa que Jesus, comparando a morte como um sono. Não queremos, porém, irmãos, sejamos ignorantes com respeito aos que dormem. Paulo falando aqui, mais um texto sobre a morte, a primeira morte como um sono. Outro texto. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, mais uma vez, Paulo comparando a morte como um sono. Então, o jovem aí do vídeo falou que as pessoas estão ensinando errado. Não, estão ensinando a Bíblia. Jesus fala que a morte é um sono. O que mais? Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então olha só, se Jesus, que é Jesus, ele morre e ressuscita, nós também passaremos pelo mesmo processo. Porque Jesus, depois que ele ressuscitou, que ele foi para o Pai. Então olha aqui um ensino muito claro, né? Então ele está comparando, se Jesus morreu, ficou descansando,
acordou, foi despertado pelo Pai. E aí então depois ele foi para o Pai, a mesma coisa acontece conosco. Nós vamos dormir, seremos despertados para estar com ele revestido. Jesus não ressuscitou com um corpo glorificado, né? As pessoas nem reconheceram ele. A mesma coisa vai acontecer conosco, está muito claro o texto aí, né? Muitos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está aí, mais um texto, né? Então não morre e vai para o céu, morre e fica dormindo. Então Jesus, na sua volta, os fiéis serão ressuscitados, aqueles que estavam dormindo, estavam mortos. E os vivos fiéis serão transformados. Né? Muito bem, conclusões. Para o apóstolo Paulo, partir é morrer. E estar com o Senhor é em outro momento. Entenderam? Ou seja, quando Jesus voltar, são momentos distintos. Essa é a diferença e a confusão que o pessoal faz. Jesus entendeu o pedido do ladrão. Quando vier em seu reino. Por isso, ele prometeu naquele exato momento do pedido, ou seja, sexta-feira, que o bandido entraria no reino. O ex-bandido, no caso, né? Isso porque Jesus só subiu ao céu no domingo. Está muito claro isso. O que mais? Não existe base bíblica para a crença que, ao morrer, o crente começa a reinar imediatamente com Cristo. Não tem isso, não existe isso. Né? Diz que as pessoas morrem e depois entrarão para o juízo, e depois do juízo virá então a contribuição das obras. Não existe base bíblica para afirmar que a alma sobrevive sem o corpo, mas o contrário sim. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Tá? Então a alma não sobrevive, o fôlego de vida não sobrevive, não tem consciência fora do corpo. Então a consciência só vai voltar quando o corpo se unir novamente com o fôlego de vida. Né, que é na ressurreição. Incrível isso, né? E tem duas ressurreições. A ressurreição dos fiéis e a ressurreição dos mortos, que serão então mortos aniquilados eternamente. Né? A alma será aniquilada após o juízo final. Né? Não vai ficar queimando eternamente aí como as pessoas acreditam. Né? Não existe base bíblica para esse período chamado intermediário. Né? Porque as pessoas falam assim, não, eles morrem, eles estão num lugar lá, né? Não é no paraíso, é num lugar intermediário, né? Então não existe base bíblica para esse período chamado intermediário, nem aparece isso na Bíblia, né? Que fiéis ao morrer vão para lá. Muitos protestantes não acreditam em purgatório, porque o purgatório é diferente do estado intermediário. Não é diferente, é o contraponto. O intermediário é um lugar que não é o paraíso, mas também não é o inferno. É um lugar onde eles ficam ali os fiéis, aguardando, é uma sala de espera, alguns vão dizer isso, né? E o que é o purgatório? Os católicos vão dizer que o purgatório é onde os meia-boca vão para lá para ficar se purificando, para então depois, se eles se purificarem, vão para o paraíso, ou se não, para a condenação eterna. Né? E muitos não acreditam no purgatório, mas acreditar no estado intermediário, para mim, é como se fosse um purgatório do bem. Né? Muitos protestantes não acreditam em purgatório. Então, para onde vão os infiéis que morrem? Eles dormem? Eles estão em algum lugar em sofrimento? É uma perguntinha para se pensar. E a morte na Bíblia é comparada a um sono, porém a segunda morte não. Tá? A primeira morte é um sono, a segunda, a alma será aniquilada, o corpo e o fôlego de vida serão aniquilados. Tá? E para fechar a questão, tá aí, se a pessoa morre e vai direto para o céu, o que fazer com esse texto aqui? Vamos rasgar ele, né? Porque diz assim, ó, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando que Jesus vai dar a vida eterna para as pessoas? Não é a coroa da justiça, a vida eterna, ele vai dar quando ele voltar. Então dizer que alguém morreu, já está na glória, já está num estado intermediário, está vivendo em outro lugar, não faz sentido, não é bíblico e vai contra os ensinamentos da Bíblia. Ok? Bom, gente, esse vídeo é um vídeo mais curto, mais objetivo. O material vai estar no link da descrição que você pode entrar lá e passar na sua igreja, ensinar as pessoas. Né? E não esqueça de assistir os 2 vídeos que eu passei para você, tá? Sobre as almas debaixo do altar e também sobre a parábola do rico e do Lázaro. E também assista os nossos últimos vídeos aí que postamos no canal. Beleza, gente? Um forte abraço. Deixa eu correr para minhas atividades do dia. E se Deus quiser, nos vemos aí no próximo vídeo
tá? E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente. Deus abençoe vocês. Fui.